A gente está entrando já no campo da análise da mentalidade revolucionária. Uma coisa que eu queria esclarecer, pessoal, é o seguinte: não adianta você refutar o revolucionário do ponto de vista intelectual. A Não, revolução, ela funciona, esse é o papel dela, é daí que ela deriva a força dela. Ela deriva a força dela justamente do fato de que existe um hiato entre aquilo que ela diz e aquilo que a realidade mostra. Por que existe esse hiato? Né? Porque ela tem por finalidade produzir um efeito estratégico na aquisição do poder. Pense você o seguinte, né? Digamos que um sujeito ele se sente, tem um complexo lá de Raskolnikov, né, o personagem do Crime e Castigo, ele se acha no direito de roubar. E ele cria dali, ele cria daquela sensação, aliás, daquela vontade de roubar, ele cria uma justificativa, delirante o quanto queira, de que de fato ele pode roubar. Bom, adianta você jogar livros e livros e livros de doutrina moral e doutrina penal para ele, para tirar dele, para derrotá-lo? Não. Porque o que causou nele a adesão a essa doutrina é um sentimento, a vontade de roubar. E quando ele rouba e justifica o roubo, e às vezes, inclusive, com base nessa justificativa, consegue se livrar da penalidade, a ideologia entregou o que prometeu. Não aquilo que prometeu de maneira explícita, mas aquilo que estava implícito na ideologia. Tudo aquilo que você, todo aquele aparato de sentimentos humanos que motivaram a pessoa a adotar a ideologia, a ideologia entrega. Né? Por isso que o professor Olavo de Carvalho ele bate muito nessa tecla, né? Comunismo não é sistema econômico. Comunismo é um sistema de poder que chega ao poder com uma justificativa de diluir as bases econômicas. Veja você, só antes de passar a palavra de novo aqui para o Luiz, me deu branco agora o que eu ia falar. acontece. É complicado falar sobre esse tipo de assunto, porque a gente está falando, a gente está construindo o raciocínio, né? E acaba. Ah, sim, veja você. O que é o socialismo? Eu lembrei agora. O que é o socialismo na prática? Né? Qual é a sua proposta? A divisão dos bens igualitários? Não é a intenção final. Quais são os meios propostos? Os meios propostos do socialismo é você conseguir reformular a estrutura econômica através de uma reformulação do poder político. Bom, para você fazer isso, é preciso que o poder político seja muito mais poderoso do que o poder econômico. Ou seja, para que haja uma distribuição de bens econômicos, é preciso haver uma concentração gigantesca de bens políticos. É por isso que o socialismo não consegue viver com a democracia. Não dá para fazer isso, porque você não consegue ter uma pluralidade de agentes. O socialismo depende desse dirigismo, né? Mas aí você fala, mas o socialismo não funciona do ponto de vista econômico. Bom, pergunta para o Maduro se não funciona. Ele tem 100 bilhões no exterior. Pergunta para o Stalin se não funcionou lindamente. Pergunta para o Fidel Castro lá, cara, com o negócio de usando Adidas, usando Rolex. Pergunta para ele se não funcionou. Funcionou maravilhosamente bem. Porque a ideia era essa. Era concentrar poder na mão deles mesmo. Usando o quê? Trouxas. Usando os idiotas úteis. Né? Usando a massa de militantes que acabam aderindo a isso com a justificativa de que há a distribuição de bens, etc, etc, etc. Né? Então, a mentalidade revolucionária ela é tanto mais eficiente quanto ilógica ela for. Porque se ela for ilógica, se não há uma definição clara... O Marx, por exemplo, nunca definiu direito o que era ditadura do proletariado. Bom, se ele não definiu ditadura do proletariado, mas
disse que a ditadura do proletariado ia chegar, ela podia ser qualquer coisa, não prestava contas. Não existe um momento que você pode dizer assim, bom, tá aqui, ó, o objetivo final da mentalidade revolucionária está concreto, está entregue, agora avaliem. Não existe esse momento, por definição. Por definição, por quê? Porque existe justamente esse ato entre o projeto e a realidade. É como você querer fazer, por exemplo, uma pirâmide ao contrário, né? E, evidentemente, você desconsidera a gravidade, né, no seu projeto. Toda vez que a pirâmide ruir, você pode jogar a culpa em diversos fatores, sem levar em consideração de que existe a gravidade, porque a gravidade não faz parte do escopo ideológico que motivou justamente a ideia de que, não, vamos construir uma pirâmide ao contrário. Viajei demais? O que você acha, Luiz? Não, perfeito, perfeito. Tem o que você falou aí faz todo sentido. Inclusive, tem um ponto aí que você colocou muito interessante, que foi quando você fala dessa visão de Marx, e aí você tem o distanciamento, né, para a visão conservadora, porque você vai buscar isso na própria fundação do ser ontológico. A concepção do ser ontológico de Marx, ela está ligada ao trabalho, né? O trabalho funda a consciência e os valores alienantes. Então é preciso libertar o homem desses grilhões. Então você tem uma infraestrutura a partir do trabalho, do meio de produção e tal, que funda todo o resto do homem. Então se eu mudo essa relação de trabalho, eu modificaria todo o homem. Para o conservador, isso é de uma imbecilidade gritante. Gritante, porque você apoia toda a essência humana em uma característica, né? E despreza tudo até que antecedeu na própria formação de como se chegou a isso, né? Porque o homem, na visão conservadora, é muito mais que isso. É aquilo que o conceito, depois que a gente tiver curiosidade pode procurar, é aquilo que o conceito do Viktor Frankl de hiato ontológico também coloca, né? O homem ele é como se ele tivesse uma... eu vou utilizar essa palavra, mas é porque eu acho que se aproxima mais, uma tridimensionalidade, onde ele convive com os aspectos biológicos, com os aspectos físicos, sociais e com aquilo que é uma necessidade de transcendência. Por que eu falo de necessidade de transcendência? Porque ela sempre existiu, né? Você vai aprender aí na escola, no ensino médio, que os filósofos socráticos ou pós-socráticos romperam com os mitos, né, da filosofia pré-socrática, naturalista, etc. e tal. Sim, mas não romperam com a transcendentalidade. Né? Não romperam com essa transcendentalidade. Não romperam com enxergar o homem de uma maneira muito mais complexa do que simplesmente colocá-lo dentro de uma visão materialista como se uma infraestrutura fundasse tudo. Só isso já é uma separação gigantesca entre a mentalidade revolucionária e a mentalidade conservadora. Porque, essencialmente, para a mentalidade revolucionária funcionar, ela tem que acreditar que ela precisa varrer o velho mundo para resgatar, nem resgatar, é para fundar o novo mundo, né? Então, nesse varrer, o que vai fora é tudo, cara. E assim, você fala, mas isso tá em Marx. Não, se você for pesquisar historicamente, você vai encontrar isso em Thomas Paine, né? Quando Thomas Paine avaliou lá a Revolução Francesa. Thomas Paine dizia claramente que a humanidade pode ser uma folha em branco sem a conexão entre as gerações. Como é que isso é possível? Eu não conectar gerações que viveram, gerações que produziram, gerações que pensaram, gerações que se envolveram, que é quando o Edmund Burke vai denunciar o erro. Tem um livro no Brasil chamado O Grande Debate, pela editora Record, que é do Yuval Levin. Se bem que esse cara tem um livro chamado Tirania da Razão. Eu estou fazendo aqui a tradução ao bel prazer, porque não tem em português, mas se vocês puderem adquirir esse livro, Tirania da Razão, do Yuval Levin, também é muito interessante, porque ele mostra justamente isso. Você fica submetido a uma racionalidade de gabinete burocrática, né, que encontra esse novo homem lá numa luz utópica baseada numa infraestrutura qualquer e tenta aplicá-lo goela abaixo. Como isso não funciona, para que eu possa atrair soldados para essa causa, né, o famoso idiota útil, né, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a substituir a consciência pela causa. E aí você citou muito bem a questão do Raskolnikov, né? Todo crime passa a ser absolvido,
né? Por isso que esses caras, quando tomam conta do... Por isso que esses caras, quando tomam conta do Estado, a primeira coisa que eles fazem, é ser mais corrupto do que aqueles que estavam antes. Né? Porque eles se autorizam a meter a mão na merda porque eles têm uma causa. Né? Eles têm a causa. Olha, nós estamos fazendo aqui porque é necessário. É para o futuro. Né? Nós estamos roubando, fazendo isso e aquilo outro. E tem uns malucos que acabam acreditando nisso mesmo, cara. Acreditando ao ponto, né, de se ver como um samaritano da humanidade, um filântropo da humanidade, fazendo essas merdas, entendeu? Então, é interessante. E quando eu substituo a consciência pela causa, eu preciso criar dentro da sociedade, evidentemente, uma concepção de dupla moral. O George Orwell mostra isso muito bem no 1984. E aí eu começo a dissociar as palavras da realidade. Vou dar um exemplo clássico disso. Né? Hoje em dia a gente discute a liberdade como se ela fosse um valor. Né? A liberdade ela virou uma mera paixão, uma mera palavra, e quando as pessoas escutam já se apaixonam. Os olhinhos brilham, né? Ah, liberdade. Mas peraí, meu amigo. A liberdade ela não é um valor em si. Ela pode ser utilizada para você fazer o bem e para você fazer o mal. Ela não é um valor em si. Né? Então, simplesmente alguém chega e grita, liberdade! Vamos todo mundo lutar pela liberdade? Sim, mas a gente está lutando pelo quê? Né? Então, você tem uma dissociação clássica. E quando você faz essa dissociação clássica, né, entre a palavra e a verdade, você vai criando uma dupla moral que cria um determinado sujeito que ele pode defender uma coisa no canto X e defender o contrário no canto A. E ser absolvido pelo mesmo movimento. Né? A gente vê isso direto. Né? Vê isso direto. Quantas vezes a esquerda denunciou a homofobia islâmica? Quantas vezes? Né? A gente vê isso direto. Sabe? E isso é muito grave, porque as pessoas vão perdendo a capacidade cognitiva de encontrar essas contradições. Por que perde? Porque, olha, eu só consegui, o Ortega Gasset também dizia isso, eu só consigo traduzir a realidade a partir do acesso à linguagem. Não é? Então, se eu crio uma forte ditadura do politicamente correto, eu impeço as pessoas de pensarem além daquela plataforma que eu criei. Tá? Então, o politicamente correto ele dá uma base para uma sustentação de uma censura ideológica. Porque você fica ali preso dentro daquela redomazinha, tendo que pensar por aqueles conceitos chaves que eles te oferecem, né? E qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que fure essa redoma, será classificado de extremismo. Se você pegar qualquer jornal hoje no Brasil, qualquer jornal, né, o espectro é assim, esquerda, centro, extrema-direita. Então, assim, no Brasil não existe. Né? Imagine que eles estivessem tentando definir ali um espectro, mesmo que fosse na visão deles. Então, no Brasil não existe extrema-esquerda e nem existe direita. Né? Nem existe direita. E o pior, liberal, conservador, reacionário, entra tudo no mesmo bolo. Né? Para você ter ideia de que essa censura ideológica é antiga, quando nós vamos defender as nossas visões, nós utilizamos o termo capitalismo. Percebe? E capitalismo é um termo criado por quem? Por Karl Marx. Então a gente já entrou na ciranda ideológica dos caras. Compreendeu? Exato, porque tecnicamente... Não discute sociedade. Pode falar. A gente não discute sociedade de mercado. Tá? Por quê? Porque a sociedade de mercado é anterior a qualquer análise de Marx. Como é anterior a qualquer análise de Adam Smith ou qualquer outro liberal que tenha vindo antes. Porque você encontra registro da sociedade de mercado, por exemplo, na China antiga. Você encontra. Tem um livro chamado Cargas. O nome do cara é Greg alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, mas o nome do livro é Cargas. Que ele mostra o quanto isso já existia. Então, o liberalismo econômico, na verdade, não é uma teoria de prancheta. Né? É a concepção básica dentro daquilo que acontecia na realidade. As pessoas buscavam trocar vantagens, mesmo que não existisse a moeda. Eu estou aqui com essa caneca, né? O Ítalo está aí com essa bandeira linda aí do Império, né? Só ali, eu quero a tua bandeira, a caneca me interessa. Pô, o Ítalo só vai me dar a bandeira dele se ele sentir vantagem em levar a caneca. Sabe? Eu quero dizer, um produto é caro pra cacete. Mas você só compra se você sente vantagem de comprá-lo. Eu não daria jamais 7 mil reais no iPhone. Tem quem dê.
entendeu? E o cara acha que levou vantagem de comprar aquilo de alguma forma, porque... Então, a concepção mexe com desejos e sentimentos humanos que valoram as coisas a partir de uma subjetividade. Aí chega um cara, por meio de uma razão articulada, e vai trabalhar a definição de valor, definição do que é o homem, definição de consciência social, a partir de um elemento chamado trabalho, que é de onde nasce. Isso que eu estou falando para vocês, eu acho que está no segundo livro do Karl Marx, salvo engano, do Capital. É o Crítica à Economia, agora eu esqueci o títulozinho, mas tá por lá, entendeu? Então, assim, é essa questão muito forte. Então, para um conservador, em sentido filosófico, eu faço muito, eu friso muito isso, porque nós estamos falando aqui da presença de Edmund Burke na história, e depois olhando para trás de Aristóteles, Tomás de Aquino, etc. e tal, para um conservador filosófico, jamais, né? Absolutamente jamais, né? O homem será visto dessa forma a partir dessa infraestrutura que eu acabei de explicar aqui, porque a coisa é muito mais complexa, a coisa é muito mais ampla, né? Então você pergunta assim, não existe, então, extrema-direita, extrema-esquerda, olha, depende, né? A gente vai precisar olhar aí já a história do ponto de vista historiográfico. Se eu considerar apenas, vamos supor, então, se eu considerar apenas a condição historiográfica daquilo ao que o nazismo se opunha dentro daquele contexto, daquele momento, na guerra com o comunismo, né, porque os caras combateram, então então o nazismo é a extrema-direita, os bolcheviques eram a extrema-esquerda. Do ponto de vista do recorte historiográfico, é até interessante de se entender e ver que tem uma certa, entre aspas, gigantescas, lógica, né, porque você vai ver que o Richard Evans faz isso no Terceiro Reich, que é uma trilogia fantástica, viu, pessoal? Podem buscar essa obra, é a chegada do Terceiro Reich, o Terceiro Reich no poder e o Terceiro Reich em guerra. Muito interessante essa obra do Richard Evans. Ou do próprio Ian Kershaw, que também faz essa questão. Agora, e classifica extrema-direita. Agora, se você sai desse aspecto historiográfico, que é um recorte, né, que joga uma galera para cá, outra para cá, e sai definindo esquerda e direita, e os extremos, evidentemente, você vai perceber, historiográfico, que nessas ideologias seculares, de forma ontológica, ou seja, na essência delas, você vai encontrar muito maior similaridade entre elas, porque elas querem o quê? Fundar um novo homem, né? Se apoiando aí em várias questões, né? Econômica, racial e etc. e tal. Então, quem é interessante para eu começar a compreender isso, para finalizar? Eric Vogelin. Leiam a história das ideias políticas, leiam Ordem e História, e aí vocês vão se deparar com o conceito de cosmovisão. Vocês vão sair desse recorte historiográfico para compreender que a mentalidade revolucionária secular, gnosticista, etc. e tal, é que gerou toda essa merda que nós vivemos no século XX. Não é à toa a gente perceber que, hoje em dia, quem financia a extrema-direita, neonazista, etc. Quem fez Charlottesville, por exemplo, ou Charlottesville, perdão, é o mesmo pessoal, é o mesmo grupo que financia o Black Lives Matter. Como é que você encaixa isso na visão ideológica? Como é que você faz isso? Né? Claro, você precisa segregar, né? O terror vende, cara. O que o terror vende? O terror vende as pessoas, vende nas pessoas a sensação de que você precisa de um Estado que lhe suporte e lhe dê segurança. E qual é a moeda de troca? A liberdade. E nós nunca tivemos tantos mecanismos de controle da vida alheia como nós temos hoje. Né? Ou seja, o tempo todo nós podemos ser vigiados, o tempo todo as ferramentas tecnológicas a serviço de determinadas controles, até por meio de pesquisas simples que você responde, né? Você pode perceber isso no Facebook, nas propagandas que ele te oferece, né? Você diz, pô, esse cara me conhece, né? Então, assim, nunca houve tantos meios tecnológicos e tanta gente interessada em fundar um globalismo,
né? E não existe um grupo globalista único. Existem globalistas que até são inimigos entre si. Mas como imediatamente ferver o caldeirão, gerar a entropia, mesmo sem saber onde ela vai dar, é um interesse comum, né? Então, vamos aí aquecer o caldeirão do inferno. E é interessante pegar um gancho do que você falou, né? Essa questão da redução do horizonte semântico das pessoas. Isso conduz as pessoas à histeria. Por que é um histérico? Histérico é aquele que julga o que vê de acordo com aquilo que ele sente, e não o contrário, né? Se você tem um leão na sua frente, você vai ver, bom, é um leão, eu vou agir de acordo. Se você tem um gato na sua frente, um gatinho na sua frente, você vê, bom, é um gato, vou agir de acordo. O histérico não. Ele age da mesma forma diante de um leão e diante de um gato, porque ele tem essa sensação, ele sente primeiro o medo, depois ele julga. Né? Ele vai ver um gato e vai falar, é um leão. E por que isso acontece? Né? Um dos fatores que influencia isso acontecer é justamente esse estrangulamento do horizonte semântico das pessoas, porque se você não tem semântica, se você não tem palavras, não tem conceitos, não tem apreensão, conceito no sentido clássico, né, de concepire, né, de agarrar junto. No termo, você agarra um aspecto da realidade. O que acontece? Você não consegue mais olhar para a coisa, julgar e averiguar do que se trata. Todas as suas reações são as reações programadas. Simplesmente porque você tem que ter alguma reação, você tem que reagir ao ambiente, e se você não tem a capacidade de apreender o ambiente, você vai ficar, se você for cego, você vai ficar tateando, né? Você tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar, né? E, portanto, você acaba tendo que gerar as suas reações de acordo com aquele esquematismo que já foi incutido em você, né? Mas aí, indo um pouco mais além, pense um sujeito, um militante histérico. Ele chega numa situação de poder, ele está confrontado com realidades que vão contra o seu esquema ideológico, né? Veja, por exemplo, um sujeito ele ganha um cargo de presidência no sindicato pautado na ideia de luta de classes. Bom, ele vai chegar lá, ele vai encarar situações de picuinha entre grupos dentro dos trabalhadores, ele vai encarar a situação de um patrão que não quer demitir os funcionários, que está tentando se esforçar para dar alguma condição decente para os funcionários, vai se encarar com a situação desse patrão, um momento em que não é interessante para a elite dos sindicalistas aderir a essa proposta do patrão, porque embora beneficie os funcionários, não beneficia os sindicalistas, enfim, uma pleiade de situações que não condizem com a sua situação, com o seu esquema ideológico. Eu pergunto, um histérico consegue viver de fingimento por muito tempo? Não, mas um psicopata consegue. Aí a gente entra naquela análise clássica do Andrew Lobachevsky, né, a patocracia, a ponerologia, e ele explica por que o movimento revolucionário ele tende a jogar os psicopatas para cima e criar uma base de histéricos. Porque os psicopatas, aqueles caras que sabem que estão falando coisa errada, mas usam de maneira consciente, usam a ideologia do ponto de vista estratégico, que a gente falou um pouco mais cedo, né, qual que é o elemento estratégico da ideologia, usam a ideologia de uma maneira estratégica, sabendo o que estão fazendo, né? Ou seja, o movimento revolucionário, ele tende a se tornar uma patocracia, um governo dos psicopatas, porque é sempre necessário uma certa consciência, né, para poder articular as diversas formas de histeria. Ou seja, isso é conscientemente. Pode falar. Com certeza, não tenha dúvida disso. Se você for pegar, por exemplo, dentro do próprio movimento nazista, né, antes de 1933, que é quando efetivamente, vamos dizer assim, se assume o poder, né, o movimento nazista ele tinha dois discursos. Né, ele tinha um discurso para fora e tinha um discurso para dentro, que era consumido internamente. Né? E o discurso para fora ele tinha essa característica da agitação das massas,
mas sem revelar, evidentemente, todas as estratégias, né? Ó, vamos recuperar o nacionalismo, a República tá se diluindo. Tá. Agora, internamente, você tinha ali, evidentemente, a verdadeira engrenagem para construir o movimento totalitário que se construiu. Se você vai encontrar movimento, um duplo discurso, né? Um duplo discurso. A gente está vendo isso muito aí quando vaza, né? Vaza entre aspas, né? Porque, na verdade, a imprensa é que muitas vezes não tem o interesse de achar. O youtuber faz um trabalho fantástico, mas quando você tem aí o discurso do Fórum de São Paulo, no YouTube, ouve lá os caras falarem realmente qual é o plano, né? Você começa a perceber essa distância e começa a entender. Então é por isso que o BNDES emprestou ela, né, para você poder fomentar toda essa estrutura. Agora, tem uma alternativa, acho que é essencial nesse processo que nós estamos vivendo hoje, que é o seguinte: as reações histéricas, elas são hiperbólicas por si só, né? Então, a hipérbole, ela é didática, né, porque ela leva o cidadão que ainda tem algum bom senso a enxergar o ridículo, né, que é aquilo, né? Então, ela tem um elemento didático. E ela acaba sendo uma matéria-prima grandiosa para o humor, cara. Grandiosa, né? E o humor faz com que você desperte o ridículo que é isso, né? É como se você conseguisse levar um soco e dizer, peraí, a gente está no hospício, né? Um soco no cérebro, assim, então, isso é um hospício. E é impressionante como o próprio humor do país, ele vem se calando diante disso, cara, sabe? E assim, aí você vê dos últimos tempos, e é preciso, eu queria fazer esse registro aqui público, e é preciso registrar o trabalho do pessoal do canal Hipócritas, pô. Sabe? Porque, assim, o pessoal do canal Hipócritas, o Joselito Miller também, porque a matéria-prima ali quicando, cara, quicando, sabe? E ninguém fazia. Aí você veja a corrupção ideológica, né? Você veja a corrupção miserável, ideológica mesmo, que ela é muito pior do que a corrupção material. Nem aquilo que é graça, aquilo, né? Natural dentro de qualquer sociedade para você expor o ridículo humano, né? E aí o canal Hipócritas vem e consegue fazer isso de forma brilhante, como está fazendo, com a ferramenta de educação. E veja só, né? Aí aquilo que é natural, porque você tem essa exposição do ridículo latente, vai fazer com que os caras sejam taxados de um canal de direita, pô. Entendeu? Eu nem sei se os caras são de direita ou não é nada nesse sentido que eu quero dizer, não. Talvez até sejam, não conheço os caras. Mas, assim, pô, os caras estão fazendo humor da melhor qualidade, porra. Seja de direita, de esquerda, o que os caras estão fazendo é a exposição desse ridículo, né, desse hospício no qual a gente está inserido, onde uma criança ir no museu tocar no homem pelado é normal, entendeu? E é preciso que tenha preciso que tenha isso. Aí você pega outro polo de resgate da realidade, além do humor, evidentemente, é a educação de base, né? Educação de base. Você diz que a grama é verde, como dizia o César, né? E aí você entra outra ferramenta importantíssima para sair desse atoleiro. Sabe? Como pai, sabe? Tenho uma filha de 13 anos, como pai, eu indico a vocês, sabe? Que estão acompanhando aí, que estão gostando do papo. Comprem o Trivium. Leiam Hugo de São Vito, né? Percebam verdadeiramente o significado de pedagogia, de educar o imaginário. Comecem, evidentemente, a compreender a realidade com o mínimo de bom senso, porque aí você vai reconstruindo a alta cultura, né? Eu estou citando aqui 2 elementos apenas, porque o que você citou, e aí eu vou pegar o gancho já com outro ponto, o que você citou sobre essa censura lógica, sobre essa questão da histeria, da forma como o universo semântico vai sendo reduzido,
Você falou uma coisa muito importante aí, que é a perda de conceitos, cara. Né? Porque palavras que possuem conceitos associados, conceitos que traduziram uma determinada realidade histórica, passam a virar meros xingamentos. É como o termo para lá e para cá, hoje usado no Brasil, fascista. Eu acho que metade não, estou sendo generoso, xingo as outras de fascista, não sabe o que significa. Eu me recuso, por exemplo, a xingar um comunista de fascista. Ele tem que ser xingado de comunista, porra. Ele tem que ser chamado de comunista mesmo. Porque aí, quando eu quero falar dessa distância do universo semântico que você falou, né, você chega, por exemplo, em alguns eventos liberais, né, o cara chega lá para o liberal e diz, é fascista. Eu falo, porra, peraí, bicho, eu estou pedindo a redução do Estado, como é que eu sou fascista? Se o conceito principal do fascismo é o contrário daquilo que eu estou pedindo. Compreende? E aí você tem mesmo esse completo distanciamento. E o ser de direita virou xingamento, né? Virou uma postura. Toda vez que eu chego em algum lugar assim, conservador, acho que é cavaleiro medieval no guarda-roupa. Entendeu? Os caras devem estar. Né? E virou sinônimo de reacionário, que o João Pereira Coutinho mostra tão bem essa diferença no Ideias Conservadoras. Né? Conservador não é, né, em sentido filosófico, reacionário é o contrário, né? Ele sempre quer fazer a revolução para o passado, né? A utopia dele está lá atrás, não está lá na frente, né? E o conservador ele tem uma diferença nisso, né? E o pior, esses termos passam a ser vistos apenas, eu falo em relação ao conservadorismo, tá? O termo conservadorismo filosófico passa a ser visto apenas como um espectro político, como se não fosse uma postura filosófica, né? Então você só enxerga o conservador a partir do espectro político, o que acaba, infelizmente, fazendo com que algumas pessoas, né, adotem um conservadorismo meio troncho ali, com uma fé demasiada na política, cara. Né? A fé demasiada. Cara, o nosso trabalho, enquanto conservador, é muito mais profundo, sabe? Do resgate, mas muito mais profundo. Na busca pelo resgate da alta cultura, na busca por um olhar em relação a recuperar essa lógica dentro do hospício, do que necessariamente acreditar em uma política. Você está dizendo, então, que a política é desimportante. Não, não estou dizendo isso. É importante eleger pessoas que tenham visões semelhantes às nossas, que sejam pessoas sérias, etc. e tal, é claro, porque a política é um subsistema. Né? Mas é importante, por exemplo, também compreender que é muito maior. Por exemplo, a exposição do Jardim das Aflições nas universidades fez mais estrago, entendeu? Mais estrago do que muito movimento político por aí. Mas fez um estrago tremendo. Tá? Por quê? Porque é no ambiente cultural que se prepara aquilo que você está falando, o universo semântico. É por isso que esse ambiente eles temem perder. Porque se a gente entra dentro desses ambientes culturais, a gente começa a reconstruir a coisa de forma tal que não há argumento de defesa. Porque a gente não está reconstruindo para converter revolucionário. Não é isso. Não se converte, você mesmo colocou aí. O cara que já substituiu a consciência pela causa, ele já é tão mente aberta que o cérebro caiu para fora. Então, você não é nessa lógica, mas você começa a produzir uma verdadeira alta cultura, que aí sim você começa a trabalhar o resgate da sociedade. E isso não é uma revolução, né? O Plínio Correia chama isso de contra-revolução até, né? A luta contra a baldeação ideológica, que o Plínio Correia coloca, eu acho que o conservador brasileiro que merece ser lido, como Gustavo Corsão, outro conservador brasileiro que merece ser lido. Tá? Por quê? Porque quando você faz esse movimento, né, você começa a entrar numa espiral filosófica contemplativa de si mesmo e dos outros, que você vai começar também a compreender, que eu acho que é uma pergunta que o Brasil tem que se fazer, o que de nós precisa ser resgatado. Entendeu? Porque qual é a nossa identidade? Como é que eu falo de conservadorismo, né, se eu não sei o que eu quero conservar? Né? O que do Brasil, né, a gente mira e fala em conservar? Por quê?
Sabe por que eu digo isso? Porque o pensamento que tinha esse olhar morreu, infelizmente, e o Olavo de Carvalho ele acerta em cheio nisso, morreu, infelizmente, talvez na década de 50, 60. Entendeu? Aqui em Alagoas, por exemplo, a gente tem um autor maravilhoso, eu estou lutando horrores para tentar resgatá-lo, que é Tavares Bastos, é um alagoano, não é conservador, é um liberal, mas com algumas posições conservadoras, mas é um pensamento maravilhoso sobre o Brasil. Maravilhoso, sabe? E a gente precisa revisitar essas coisas, trazer isso de volta. Eu vi que a Vida Editorial vai lançar agora Gustavo Corsão novamente, né? E o tomismo de Corsão e a forma como o tomismo de Corsão dialoga com o Brasil é fantástico. Né? Infelizmente, ainda não é o livro Século do Nada, né? Que eu acho que é um livro maravilhoso do Corsão. Infelizmente, ainda não é esse livro, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Por fim, para vocês entenderem, me permita só voltar um pouquinho, Ítalo. Por fim, quando eu falava daquela história da mentalidade revolucionária, né, sendo vista numa visão mais, numa cosmovisão, digamos assim, para sair dessa coisa de historiográfico, esquerda e direita e tal, tá? Para vocês entenderem essa percepção e essa aproximação, quem tiver interesse, leiam 2 livros que eu acho fantásticos nesse sentido. Um chama-se A Era da Catástrofe Social, Robert Gilately, tá? E o outro chama-se A Infelicidade do Século, do Alain Bezasson. Sabe? São 2 livros que vão mostrar isso para vocês, cosmovisão. Aonde essas mentalidades se aproximam é justamente onde elas geram as piores tragédias, sabe? As piores tragédias. E hoje, infelizmente, por conta dessa mentalidade revolucionária existente em círculos estreitos e falantes do Brasil, nós não vivemos mais uma plena democracia, nós não vivemos mais. Sabe que você, entendeu? Pega aquilo que você pensou sozinho e que você acha que vai ofender as vozes falantes desse país e tente postar no Facebook. Quantas vezes você não foi postar algo na sua rede social e você pensou 2 ou 3 vezes para não se envolver numa treta? Né? Então, assim, só isso já dá um sinal claro de que não é uma democracia sadia. Né? E o outro ponto é achar, que hoje todo mundo acha, que as opiniões são equivalentes. Né? Não, meu filho, todo mundo tem direito a uma opinião, claro que tem, ninguém quer impedir você de... Então, não. Só que as porras das opiniões não são equivalentes, bicho. As opiniões, já tive muitas na vida. Quando eu encontrei alguém que tinha uma opinião melhor que a minha, eu larguei a minha, porque eu não sou idiota. Né? Só um imbecil quer ter opinião própria o tempo todo. Não, eu preciso de uma opinião, eu preciso de uma opinião. Não, eu preciso da ideia verdadeira. Eu preciso estar a serviço da verdade, eu preciso da ideia verdadeira. Para poder, então, ter liberdade de construir o que eu sou com base, evidentemente, na verdade, porque senão eu vou ser apenas um soldado daquilo que querem que eu penso, achando o tempo todo que eu estou pensando pela minha própria cabeça, né? Expressão. Essa gente sobre a cabeça, né? O Brasil ele tem essa coisa aí. Eu lembro uma vez o Adolfo Saxida estava comentando que participou de um congresso lá nos anos 80 sobre abertura econômica, né? E o cara estava o palestrante estava defendendo o fechamento das fronteiras ainda, né? A continuação dessa política protecionista. Aí alguém levantou a mão e falou assim, mas olha, os nossos computadores, eu trabalho em escritório e tal, nossos computadores são uma merda, né? O palestrante virou e falou assim, são uma merda, mas são uma merda nossa. Assim, pois é. Isso aí. Agora você transporta isso para o campo intelectual, né? A minha opinião é uma merda, mas ela é minha. É minha, né? O que eu já ouvi de gente falando assim, olha, eu falo assim, olha, eu concordo com você, mas ainda tenho minha opinião. Assim, velho, você não concorda com porra nenhuma, então. E não ouviu uma palavra que eu falei, provavelmente. Pois é, Luiz, cara, pois é. Luiz, desculpa, eu vou... já passamos um pouquinho do tempo. São 9 e... Cara, tá ótimo o papo. Vamos fazer isso de novo, tá? Porque cara, eu adorei, cara. Esse tema aqui...
dá para falar assim, dá para fazer 10 hangouts a respeito, né? Eu só queria convidar vocês que estão nos ouvindo, deixa o like aqui, isso nos ajuda bastante, tá? Quem não é inscrito no canal, entra no canal, se inscreva no canal, ative lá os 2 sininhos. Muita gente reclama que não recebe as notificações de live, etc. Isso acontece mesmo, o YouTube, ele é sacana nesse ponto. Uma coisa que você pode fazer para melhorar é você comentar nos vídeos, né? Curta bastante vídeo nosso, comente nos vídeos, isso aumenta a relevância do canal para vocês, né? O YouTube, no algoritmo dele, ele direciona o canal para você. E, mais uma vez, não custa lembrar, livraria.tercalivre.com.br. Você quer dar presente nesse Natal? Dê livros, tá? Você está contribuindo muito com a pessoa e com o Brasil, se você fizer isso, tá certo? Então, Luiz, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disposição de ter tempo para falar com a gente. Cara, eu que agradeço imensamente, obrigado mesmo, de coração. Espero ter conseguido ser claro, enfim, que as ideias, o pessoal tenha absorvido aí alguma coisa. Eu indico muita leitura na esperança de que as pessoas realmente partam em busca dessas obras, tá? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E quem quiser me acompanhar aí, eu estou sempre escrevendo sobre as coisas que eu falo aqui, é só buscar lá no Facebook, Luiz Vilar, né? Luiz com S, Vilar com L só, será um imenso prazer. E, Ítalo, só periga você me chamar de novo e eu acabar virando fã e tudo aqui sempre. Estamos aí. Eu sou, né? Bom, meus amigos, então, uma excelente terça-feira para vocês, uma excelente semana e fiquem com Deus. Até mais.